Olá, eu sou Eduardo Ordonez e hoje eu vou ser seu professor de finanças e vou ensinar o grau de alavancagem da operação, conhecida como GAL. Para isso, nós temos dois exemplos aqui na nossa tela. O exemplo de número um, nós temos uma empresa em que ela comercializa 2.000 unidades. Quando ela comercializa essa quantidade, ela tem um lucro de R$ 20.000. Posteriormente, passando um período de tempo, né, como por exemplo um mês, ela vai comercializar 2.800 unidades. Aumentando essa quantidade, o seu lucro vai saltar para 22.300. Então, a nossa missão é justamente calcular qual o grau de alavancagem nesse exemplo 1. Posteriormente, a gente passa para o segundo exemplo. Antes de calcular o grau de alavancagem da operação, nós vamos precisar de duas informações: a variação do lucro e a variação do volume. Como que eu calculo a variação do lucro? Eu coloco um igual, abro aqui o parêntese. Para calcular a variação do lucro, eu vou selecionar os 22.300 menos R$ 20.000. Ou seja, vai dar 2.300. Além disso, eu fecho aqui o parênteses. Essa variação, né, esse resultado, eu vou dividir pelo ano base, pelo mês básico, nesse caso aqui é os 20.000. Ou seja, 2.300, que foi a variação, representa quanto no nosso ano base de 20.000. Vou selecionar ele, vou dar um Enter. Olha só a variação de 11,5. O que significa isso? Significa que o lucro aumentou, né? Teve uma variação de 11,5 ou 0,5%. Vamos fazer só um exemplo rapidamente para validar? Vou digitar 20.000 aqui. E olha só o que aconteceu, de 20 para 20 não teve variação nenhuma. E se eu colocar 40, né? Que ele está dobrando nesse caso. Coloquei 40, houve uma variação de 100%, ou seja, ele realmente dobrou. E se eu colocar 30, uma variação de 50%. Então, de fato, aqui ele está calculando a variação de maneira assertiva. Vamos voltar aqui para o nosso resultado original. Faço a mesma coisa para o volume. Como eu já fiz a mesma forma, Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu percebo no volume? O meu volume aumentou de 2.000 para 2.800, uma variação de 800 unidades. 800 unidades corresponde 40% no montante de comparação de 2.000. E agora, para fazer o grau de alavancagem da operação, eu simplesmente vou dividir essas duas informações. O 11,50 dividido por 40. Vou ter um grau de alavancagem de 0,29. Ou seja, eu não tenho uma alavancagem suficiente no sentido que quanto mais eu produzir, maior vai ser a minha escala de lucro. Haja vista que eu estou esforçando mais, olha só. Existe uma variação no volume de 40%, mas no lucro não vem na mesma proporção. Ele vem bem menor. O lucro aumenta, mas ele vem de 11,50. Então, toda vez que a gente tem o GAL menor do que 1, exige um esforço maior para o lucro não aumentar na mesma proporção. Já no exemplo de número 2, que inclusive a gente pode pegar essas mesmas formas, ó, selecionando toda ela, Ctrl+C, Ctrl+V, ele já calcula tudo. O que eu percebo no exemplo de número 2? Eu tenho uma empresa que praticamente ela tem um volume, né, de produção de 15.000 unidades. Para isso ela tem um lucro de 3.800.000. E posteriormente, no próximo período, ela tem um volume de produção de o dobro, né, 30.000 unidades. E o seu lucro saltando para 11.700.000. Então, quando eu vou fazer a análise do lucro, ó, vou dar dois cliques aqui, ele vai mostrar que é os 11.700.000 menos os 3.800.000, dividido pelos 3.800.000, eu tenho aqui o meu lucro na variação aumentando em duas vezes. E o volume, conforme a gente viu, de 15 para 30, ele aumentou 100%, né? Então, aqui o volume aumentou, mas o lucro aumentou mais ainda. Então, quando eu faço o grau de alavancagem, olha só, eu vejo que o grau de alavancagem é 2. Então, nesse cenário, é um cenário excelente, que você aumenta o volume de produção, mas o seu lucro aumenta fora dessa proporção, aumenta muito mais. Resumidamente, você trabalha com eficiência. Para a gente validar esse alavancagem do lucro, né, que aumentou em duas vezes, vou demonstrar rapidamente aqui para você. Nós vamos pegar os 11.700.000 e vamos reduzir com os 3.800.000. Deu 7.900. 7.900 eu vou dividir por 2, que é mais ou menos o que a gente percebeu ali que ele dobrou. E olha só o que acontece, chegou realmente muito próximo dos 3.800.000. Até porque ali foi um pouco mais, né, que 200, né? Então, validando, né, aquela forma que realmente a variação do lucro foi o dobro. E, obviamente, eu não vou fazer aqui a forma do volume, porque dá para ver, bem perceptível, né, que de 15 para 30 ele acabou dobrando. Então, nesse tipo de situação, eu tenho uma situação em que faz muito sentido, né, enquanto empresário, enquanto analista financeiro, eu motivar a produção desses produtos, considerando que o meu lucro vai vir muito maior, considerando o primeiro cenário. Logicamente, nesse primeiro cenário, talvez o que seja interessante ser feito
é analisar a estrutura de gastos, né, daquele produto, para justamente entender por qual motivo que os resultados, né, a última linha do demonstrativo de resultado de exercício com lucro, não vem aumentando nessa mesma proporção, ok? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Todas as vezes que a gente fizer um vídeo, você vai receber em primeira mão. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, né? Contabilidade, finanças, deixe o gostei. É uma forma de você também colocar com gratidão o vídeo e o conhecimento que você aprendeu aqui. E se você quer saber mais sobre esses assuntos, né, de finanças, de contabilidade, custos, deixe aí nos comentários ou participe do nosso grupo exclusivo. Todas as vezes, né, que nós recebemos a sua dúvida, nós vamos fazer um processo de avaliação. Se fizer sentido, nós produzimos esse vídeo de maneira exclusiva para você, ok? Te vejo no nosso próximo vídeo, na próxima aula. Até lá!